Fala pessoal, estamos aqui para o terceiro vídeo do estágio da última etapa do Penso Logo Existo. Hoje vamos continuar falando sobre iluminismo e os filósofos, que estão nesta corrente, nesse novo modo do mundo que está sendo criado, aonde está sendo visto o que está errado, tentando corrigir com novas modalidades, nova forma de governo, de pensamento e etc. Hoje vamos continuar falando um pouco mais sobre o iluminismo e os filósofos trazendo a visão deles, Com a ruptura da Igreja Católica, com a Idade Média, trazendo a Idade Moderna e toda a questão da razão, nós vamos falar sobre o pensamento iluminista, O pensamento iluminista nada mais é do que a quebra do pensamento religioso. Logo, a razão ela é o centro de tudo, e o único ser racional é o homem. Sendo assim, ele é o centro do pensamento, da vida e de tudo aquilo que rege a sociedade, certo? No começo é um pouco conturbado essa transformação, mas é colocado que a razão é a única luz que pode salvar o homem da queda, da destruição, Então, quando falamos sobre razão e luz, nós estamos tirando o pensamento religioso. Logo, a forma que os iluministas acharam de trazer a luz para o homem era através da educação, sendo a educação o progresso que o homem necessitava para estar chegando a uma certa liberdade e, consequentemente, a felicidade, independente da religião. Que só através da razão haveria de ter um progresso onde o homem poderia estar mais satisfeito e crescer, evoluir e melhorar para todos a sociedade que até então era considerada muito injusta para todos, porque a mulher não tinha vez, o homem muitas vezes não conseguia a educação e eram selecionados aqueles que podiam estudar e adquirir o conhecimento. Principalmente só os mais ricos ou senão o clero. Então podemos dizer que com a Idade Média saindo de vista, a Idade Moderna entrando, o pensamento mudando, nós vamos entrar agora no pensamento de Voltaire. Voltaire era um filósofo, um autor de livros e obras muito importantes que mostram a ruptura realmente do homem com Deus. Naquela época com a Igreja Católica em si, onde ele era contra os abusos que a Igreja cometia, que no caso era as luxúrias do clero, ou seja, pregava a pobreza, falava com os pobres, mas vivia no luxo, onde o ouro e todas as riquezas do reino iria metade para o clero e metade para a realeza, ou seja, onde tinha muita coisa errada. E Voltaire não aceitava essa atitude que a igreja tinha para com os mais pobres e o resto da sociedade. Assim, criando-se uma nova sociedade, um novo modo de pensar, uma nova forma de distribuir o conhecimento e o poder e, consequentemente, a riqueza e o restante das coisas que regem uma sociedade buscando a felicidade de todos e uma forma mais justa. Sabemos que até hoje não deu certo, porque a injustiça e a desigualdade existe e está muito longe de acabar. Mesmo o filósofo sendo contra a igreja, ele acreditava que o ser tinha o direito de acreditar naquilo que ele bem entendesse. Porém, não podia interferir na vida de todos, aonde cada um acreditava naquilo que quisesse, não sendo obrigatoriamente acreditar naquilo que a religião, na época a Igreja Católica e Protestante, colocava com os seus afazeres, com os seus grandes revolucionários que até então obrigava a população a estar seguindo o cristianismo e, consequentemente, a doutrinas das duas igrejas. Voltaire sempre colocou 5 pilares, que são os principais pilares para a condição humana,
para o ser humano viver bem e em sociedade. A primeira é a vida. O direito da vida é de todos, ou seja, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Logo, cada um deve cuidar da sua. É até estranho falar assim, mas é a verdade e até hoje muitas pessoas, enfim. Consequentemente, tendo a sua vida, o homem em si, moderno, vai ter a sua propriedade, ou seja, as suas riquezas, os seus bens. Ou seja, o homem tendo sua vida, ele tem direito a ter propriedades, ele tem direito de conquistar as coisas, não de ficar estagnado, escravo. Ele tem direito de crescer financeiramente e, consequentemente, na sociedade. O terceiro pilar é a liberdade, aonde a liberdade é para todos e não intervindo na liberdade do outro, acaba que a liberdade está concreta para todos. Ou seja, se a sua liberdade de fazer alguma coisa que me faça mal e acabar impedindo a minha liberdade de estar bem, a sua acaba. E a minha também. Logo, nenhum dos dois tem liberdade, sendo que é um dos pilares para o bem-estar do humano em sociedade. Ou seja, na nova sociedade que está sendo criada. Isso na visão de Voltaire, que podemos ver que é uma coisa que se mantém até hoje. Tendo liberdade, o homem tem direito à crença. Como eu já disse, Voltaire aceitava que o homem podia crer em tudo, sendo ele livre para crer, não obrigatório. Assim, o homem sendo livre para crer, ele podia fazer o que bem entender. Tendo sua vida, sua propriedade, liberdade e sua crença, ele tinha que ter direito a expressar aquilo que ele sente. A expressão do homem deveria ser concreta, livre para poder dizer aquilo que ele quer. Podemos entender que era uma grande revolução, você poder falar aquilo que sentia, você poder falar, tá errado, isso e aquilo, porque antes era, principalmente na Idade Média, acabava que não tinha essa liberdade de se dizer ou crer em algo, dessa forma sendo punido. Então, nessa nova sociedade, Voltaire quer dizer que nós temos que ter direito à liberdade, à crença e à expressão para poder ser um indivíduo completo e bem na nova sociedade, ou seja, num todo, o homem sendo completo. Mas então Voltaire era maravilhoso, ele pensava em todo mundo. Não. Voltaire, por ter falado tudo isso, por seu pensamento ser tudo isso, pode ser mil maravilhas. Mas Voltaire não acreditava que a educação era para todos. A educação era voltada para a burguesia, ou seja, para quem tinha poderes e tinha riquezas. Não era qualquer um que podia adquirir o conhecimento, não era qualquer um que podia, consequentemente, crescer na vida. Por isso que eu disse que é contraditório. A visão de liberdade, propriedade de Voltaire é contraditório porque nem todos, na visão dele, têm direito a isso, conseguem chegar a esse ponto, né? E Voltaire também, ele acabava defendendo a monarquia de uma forma não absolutista, mas sim reduzidas o poder. Podemos dizer que é até uma forma, assim, de acabar enxugando o poder do rei, trazendo uma distribuição de poderes para outras pessoas, até mesmo os burgueses, onde eles iam ter mais poderes ainda na sociedade, consequentemente mais riqueza, e ia virar um monopólio também, como conhecemos até hoje. Mas tirando o poder da igreja e do clero e passando para os burgueses. Ou seja, era uma troca de cartas. Quando você está lá, tem um representante, que é o rei, ele rege tudo, mas quem manda é a outra parte. E se o rei não faz isso, a outra parte também não acontece nada. Ou seja, era uma revolução que na época podia ser uma grande revolução, porque a quebra do pensamento religioso e toda essa questão trouxe sim uma grande revolução, trouxe uma ruptura e um conhecimento grandioso, começa-se a crescer o pensamento, expandir os horizontes, mas acaba se limitando nessa parte política, né?
E, consequentemente, outros filósofos vão criticar isso, e até hoje nós criticamos porque nós vivemos ainda num sistema meio precário, onde nós sabemos que não é justo. E no próximo vídeo vamos falar sobre Montesquieu, um cara muito rico da burguesia que acabou entrando ali no meio da filosofia e dando seus pitacos, mas com um grande pensamento e grande revolução também, para nos mostrar alguns outros pontos que devem ser levantados. Até a próxima!